Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos no canal Fute com Wesley. Vamos fazer mais um vídeo aqui para vocês aí. Espero que vocês gostem, tá certo? Eu não estou sozinho, eu vou chamar meu amigo Douglas. Botar ele aqui ao vivo comigo. Vamos falar com o nosso amigo Douglas. Douglas vai falar agora. Entra comigo, Douglas. Fala aí, Wesley. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Pode falar. Hoje eu vim aqui comentar o jogo Flamengo e Santos. Sou o narrador aqui do canal, mas hoje eu vou comentar esse jogo Flamengo 3, Santos 2 no Maracanã. Bom, a equipe do Flamengo fez o primeiro gol com Léo Pereira, com um vacilo da zaga total da equipe do Santos. O segundo gol do Flamengo foi um vacilo tão grande do Ilharão, tão grande, que ele não correu, ele não conseguiu correr mais que o colombiano Carrascal, que fez o segundo gol. Depois, a equipe do Flamengo fez o terceiro gol com o Bruno Henrique, com um belo gol do Bruno Henrique, e depois, nos minutos finais, o Santos acabou diminuindo, e o segundo gol que vem aí, o Lautaro Dias, que foi um jogador que jogou no Del Valle, jogou no Cruzeiro e está emprestado para a equipe do Santos. E ele sempre é danado para fazer gol no Flamengo. E o segundo gol que ele fez foi um vacilo total, mas total, da zaga e do goleiro Rossi. Porque como o goleiro Rossi pôde fazer uma lambança dessa? Para mim, ele falhou geral no segundo gol que o Lautaro Dias fez em cima do Flamengo. E o Flamengo acabou ganhando o jogo, né? E com a vitória do Mirassol, que o Mirassol acabou de ganhar da equipe do Palmeiras, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que o Flamengo subiu? Subiu, o Flamengo é líder, porque o Palmeiras acabou perdendo para a equipe do Mirassol, a sensação do brasileiro. Quer dizer que o Mirassol ganhou do Palmeiras. Isso aí eu esperava Isso já do aí, Mirassol. 2-1. Muito bom, muito bom. Também estamos com o nosso amigo Pelé. Pode entrar comigo aí, Pelé, falar aí um pouco desse jogo do. Aliás, se ele souber falar do jogo do Flamengo, se ele assistiu ou não, ele vai falar um pouco ou do Mirassol contra a Palmeiras, que eu acho que ele assistiu o jogo do Mirassol de Palmeiras. Fala comigo, Pelé. Bom, boa noite, família. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. E aí, Wesley, como é que você tá? Tudo bem, mano? Bom, sobre esse jogo do Mirassol e do Palmeiras, foi um belo jogo. Tipo, mano, é impressionante o quão bom o Mirassol tá jogando, velho. No começo do ano, ninguém nos dava dando valor. Aí passou um tempinho aí, e aí que o bagulho começou a esquentar, que esse 4-3-3 do Mirassol tá dando muito certo, velho. Conseguiram ganhar do atual brasileiro, né? Do todo-poderoso Palmeiras. E com Verdade. essa vitória, o Flamengo consegue, né? Aí a liderança. E, tipo, sobre o jogo, foi uma partidaça. Porque, tipo, era gol de um lado, era gol do outro. Foi um jogo muito importante ali pro Flamengo. E sobre os gols, eu não vi o primeiro gol do Mirassol. Eu só vim ver o gol do Palmeiras, que foi o gol de empate de Vitor Roque. Foi um golaço de bicicleta no Golaço, canto que o golaço. goleiro nem pulou, velho. Golaço mesmo. Belo gol que ele fez. É. Então a gente vai ver esse melhor de lance junto aqui e vamos ver como foi o gol. Quer dizer, aliás, a gente tá falando do Flamengo. Depois a gente vai botar, depois a gente vai colocar lá o jogo do Mirassol contra o Palmeiras, que eu vou buscar aqui ainda para nós. Então vamos trocar de tela aqui.
Então vamos pegar aqui o jogo. Tá aqui. Aí. A gente vai assistir. Tem como vocês estão vendo aí, né? Sim, sim, sim. Beleza. Lembrando que o áudio não vai sair, tá? Só vai ficar, o áudio vai ficar do fundo, vai ficar mudo. Nós que vai falar, tá? Do lance aí. Quiser falar alguma coisa, Douglas, você manda, eu pauso aqui, você fala. Quando você terminar, o Pelé fala e eu tiro do pausa, tá certo? Sim. Vamos lá. Ação aqui. Gente, esse time do Santos é um time tão fraco, que inclusive com o Neymar jogou hoje, né? Teve algum brilhareco que ele fez. Olha isso. Aí, ó, o lance de cabeça que ele cabeceou e a bola acabou indo para fora, né? Mas o time do Flamengo jogou bem o primeiro tempo. O Felipe Luiz conseguiu fazer aquela linha alta como ele sempre faz. Olha o lance aí, ó. Olha o lance que o Bruno Henrique deu certinho pro Arrascaeta, ele acabou mandando para fora. Aí o escanteio da equipe do Peixe, cruzamento para dentro da área, né? O zagueiro acabou cabeçando para fora. Aí o escanteio do time do Flamengo. E aí tá o gol do Léo Pereira. Que cabeçada do Léo. Que cabeçada do Léo Pereira. Aí eu falo, como que um zagueiro desse não poderia ter sido convocado pelo Ancelotti? Ó, cabeçada certeira. Aí o cobrança de falta, o Rossi mais uma vez fazendo uma bela defesa, né? Aí o Flamengo indo pro ataque. E aí é o lance que eu falei. Olha como que o Ilharão não consegue pegar o Carrascal. É por isso que eu nunca gostei do Ilharão jogando no Flamengo. Ele é muito lento, não sabe marcar. Vocês podem repetir o lance de novo. Pode repetir o lance de novo aí, Wesley, do segundo gol do Carrascal. Pode repetir de novo. Pode repetir. Olha como que o Ilharão vem correndo. Agora. Ó. A velocidade do homem. Olha a velocidade do Ilharão correndo. Ó. Aí o Carrascal mandou pro fundo do gol. Pode falar, pai. É muito interessante esse futebol do Flamengo, porque, tipo, é a tática do técnico Felipe Luiz. Ele dá uns passes ali entre o jogador e lança por detrás da defesa adversária. Esse é o típico futebol que o Felipe Luiz está mostrando de técnico pelo Clube Regatas do Flamengo. Ele fica na troca de passe e sempre aparece alguém lá para dar pelas costas da zaga. Isso, pelo que eu sei, está funcionando muito bem contra todos os times. Só que desses lançamentos que eles dão entre si, nem sempre é gol. Mas como se fala de Jorge Carrascal, impossível dele errar, né? Mas é incrível que o Arão, ele é muito lento. Posso soltar o vídeo aí? Posso soltar o vídeo? Ó, como que ele vem, olha como que ele vem correndo. Ele vem desacelerando. Olha aí, o Ilharão. Ó. Aí o cruzamento, né, para dentro da área. Parou. O Brasil acabou fazendo a defesa, né? Olha lá. E aí, pra mim, aí o Bruno Henrique vai vir, ó. Pênalti. Acaba fazendo pênalti, que depois o VAR confirmou, né? Você percebe como que o Ilharão é um volante. Agora, esse gol aí, foi gol ou perdeu? A bola foi na trave. A bola foi na trave. Na trave? Olha lá. Caramba, mano. A bola bateu na trave, mano. Bateu na trave. Um jogador bom que não errava o pênalti, quem era, Douglas? Fala pra nós aí. Pra mim seria o Bruno Henrique que tinha que cobrar esse pênalti. Mas quem cobrou, quer dizer que quem perdeu o gol foi a Carrascal? O Arrascaeta perdeu o pênalti. E o que sofreu o pênalti foi o Bruno Henrique, que eu queria que tivesse a cobrança de pênalti. Mano, agora o que eu não entendi muito bem sobre esse pênalti é que, tipo, pode voltar o lance aí um pouquinho, Wesley, por favor, na hora que o Bruno Henrique sofre o pênalti. Calma aí. É aqui nesse lance, né? Agora. Calma aí. Opa, olha aí, ó.
Isso aí foi pênalti claro, velho. Isso aí não precisava nem olhar o VAR, pra você ver o quão fraco é o juiz atualmente, velho. Pra que VAR, mano? Isso aí já tava na cara que foi pênalti. Ele é lento, mano. Não tem como ele alcançar esses ponta, esses meia que tá fazendo o papel de meia e ponta, né? Esses caras na velocidade não tem como parar, a não ser com um carrinho ou com um zagueiro rápido. E o Ou então, Ilharão, um e carrinho o, por trás, e o pênalti Ilha- claro, não precisava nem olhar o VAR. e o Ilharão falhou por 2 vezes. Falhou naquele lance do Carrascal, que o Carrascal correu mais do que ele, e esse pênalti aí que ele cometeu, entendeu? Eu acho que o Santos fez uma péssima de uma contratação trazer o Ilharão. É um volante extremamente fraco, mal defensivamente. O único ponto positivo do Arão é a cabeçada. Agora, velocidade ele não tem, marcação ele não tem, muito menos. É um volante fraco. Tem gente que gosta dele como volante, mas eu não traria o Ilharão para qualquer time. Não traria. É um volante fraquíssimo. E a gente está dando para perceber aí como que ele é fraco. Vamos lá. Bem, olha aí. Foi isso aí que aconteceu, né? Como tava falando, como nossos amigos estavam comentando aí, o juiz foi lá no VAR, não precisava, bateu na trave, infelizmente não fez gol, né? E o jogo segue. Agora, outro gol aí. Olha o lance do Bruno Henrique, ó. Mano, voltar. Bom, vou voltar aqui pra vocês verem, mano. Olha o contra-ataque do. Olha o Bruno Henrique como que ele tem velocidade. Agora, vai pra aí, ó. Olha lá. Ó. Olha o Ilharão lá, na barra. Entrou na barra. Bom, lembrando um pouquinho sobre aquele pênalti lá que passou, que a gente já viu isso aí acontecendo com vários jogadores famosos, inclusive pelo famoso Roberto Baggio, que até hoje não todos lembram, mas alguns lembram daquele pênalti perdido que, se eu não me engano, foi pro tetra da seleção brasileira. Foi. E, bom, lembrou muito, porque, tipo, o Arrascaeta é um jogador de nome, ambos são camisa 10 e capitão aí, só que um foi para a seleção e o outro foi pelo clube. E também por causa que os dois, na minha opinião, eu não sei se... Eu sei que o do Roberto Baggio foi por causa da pressão. O do Arrascaeta eu não sei se é porque ele tava com pressão aí do goleiro, ou é por causa que ele não sabe bater um pênalti bem batido, converter um pênalti bom. Não, desculpa, se ele sentir pressão pra esse goleiro Brazão, é brincadeira, mano. O Brazão não é esse goleiro sensacional que todo mundo diz, não. Pra mim é um goleiro normal. Realmente. Bom, comentando sobre esse gol do Bruno Henrique agora, falha totalmente do Santos e um belo gol do Bruno Henrique, que fez o estilo de jogo dele, né? Que é o estilo de jogo dele, correr, driblar e finalizar. E ele mostrou muito bem a recuperação, né, da velocidade dele, porque desde, se eu não me engano, 2020, certo, meu comentarista Douglas, que ele sofreu aquela lesão, né, que, se eu não me engano, foi um jogador do Cuiabá, ou foi do próprio Mirassol, agora eu não lembro. Sim. Aí se você reparar o terceiro gol que o Flamengo faz, repara no Ilharão, marcando o Bruno Henrique. Quando ele recebe o passe, o Bruno, o que o Ilharão já era para ter feito? Ele já era para ter tirado, ele era para ter dado um carrinho, ele não deu. Ele deixou o Bruno Henrique prosseguir e tirar do goleiro Brazão e fazer o gol. Entendeu? Totalmente. É um volante totalmente fraco, que não tem a mínima condições de jogar na equipe do Santos. Pelo que eu tô vendo aqui, né, no caso, deixa eu soltar o vídeo aqui. Pronto, cadê?
Pronto, essa jogada aí, ó. Aqui, isso aqui é o Bruno. Olha o Bruno Henrique aqui, mano. Ele tá. É o William Arão, ele tá disputando a corrida. Ó, quem é esse aqui? Nem sei quem é esse aqui, mas tudo bem. Ó, esse aqui não consegue pegar a bola, mano. Esse aqui já. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aí, ó. Ó, cadê a defesa, mano? Ó, o Ilharão aqui, ó. Olha pra aí. Do sistema defensivo. E vou te dizer mais. Esse técnico do Santos, o Vojvoda, é um técnico bom. Só que pra treinar o Santos, não podia ser ele, mano. Não podia. Não podia. Porque é um técnico que ele já treinou o Belgrano da Argentina. Ele treinou o Fortaleza, que já levou o Fortaleza para a Libertadores, já tirou o Fortaleza de zonas de rebaixamento e tal. Só que para o Santos, para ele ser o treinador do Santos, não dá, mano. Não dá. Você acha que ele vai, por exemplo, barrar o Neymar? Ele não vai conseguir barrar o Neymar. Tem que ser um técnico de peso e de nome. Agora, ele desculpa. Não vai ser esse cara que vai barrar o Neymar. Porque quem barrou o Neymar na seleção brasileira, das convocações, foi o Ancelotti. Por que o Ancelotti barrou? Porque ele tem. Como que eu posso falar aqui? Se eu falar uma palavra aqui, o YouTube vai barrar. Ele tem malícia. Ele tem uma malícia. Eu convoco você se eu quiser. E como o Neymar tá jogando, que não tá com ritmo, não tá jogando, tá se lesionando com frequência, por isso que ele não chama. Agora, se a seleção brasileira tivesse com o senhor Dorival Júnior, tivesse com o senhor Fernando Diniz e Ramon Menezes, logicamente que eles iam chamar. Agora, com o Ancelotti, o negócio é mais embaixo. Né? Bom, pode falar. Lembrando um pouquinho daquele lance do Bruno Henrique para dar um acrescento, ele estava um pouco mais atrás que o Ilharão, pouco não, uma distância até que considerável. Depois do Ilharão já perceber que que a bola foi fraca, na minha opinião, foi muito fraca, que ele foi tentar devolver para o zagueiro, só que ele deixou passar para o Brazão para ele fazer um passe. Quando o Ilharão já estava pensando em correr, Bruno Henrique já tinha passado ele há muito tempo e, tipo, na diferença de velocidade, logicamente o Bruno Henrique ia levar. Se ele não conseguiu parar Carrascal, quem é o Ilharão para parar o Bruno Henrique, que é considerado, na minha opinião, um dos pontas mais rápidos do Brasileirão atualmente, se não for o mais rápido. Verdade. Agora, olha a falha dos gols do Santos. Né? Bora ver, né? Douglas, quando fizer o gol, você... Aí foi o gol. Deixa eu ver. Aí foi o gol. Pode adiantar. Aí foi o lance que a equipe do Santos vai fazer o gol e a bola bate no travessão. E no rebote, o Gabriel faz o gol. Falha de marcação, claramente, ó. Que bola na trave, mano. A bola bateu no travessão. Olha pra isso. O Rossi não conseguiu pegar, né? Não foi gol não nesse lance, não? Bateu na linha essa bola? Não, a bola bateu no travessão. No travessão. No travessão ainda subiu, ela tava no ar, ela não chegou a cair de vez, não. Ó. E aí o Gabriel... Eu acho que foi... Olha a falha que o outro jogador... Ele passou a bola, se não vê, ó. Lance repetindo aqui, ó. Olha que falha. Ó, esse jogador aqui, ó. Ele passa... Ó. Ele foi tirar, passou a bola pra esse daqui, ó. Ó, esse aqui vai, ó. Tá aberto o gol. Aí a gente... Agora, o segundo gol do Santos, que foi o gol do Lautaro Dias, olha que falha do goleiro Rossi e da zaga. Pode soltar a imagem aí. Ó. Ele chuta, olha que falha. Olha, eu não admito um goleiro fazer isso, mano.
Soltar a bola no pé do atacante, mano. É. Você falha. Bom, no primeiro lance aí do erro do Flamengo, volta um pouquinho aí, Wesley, pra Tá. gente ver de novo. Nesse primeiro gol aí, que saiu numa pancada do jogador O aí do lance Santos. anterior é do primeiro gol do Santos. O primeiro. Isso. Primeiro gol do Santos, tá. E... Não, peraí aqui. Aí Calma foi aí. o, Tá adiantado, Aí calma foi o aí. gol do Bruno Henrique. Calma aí Mesmo aqui. gol. Agora Aí, aqui, ó. né? Quando a Tá. bola bate na trave, o camisa 17, se eu não tô enganado, esse camisa 17 aí, Aqui, ó. esse aí. Ele tava numa posição boa, ele tem um posicionamento bom, mas que falhou miseravelmente, assim como a zaga do Flamengo falhou. Bom, ele poderia ter ele poderia ter costurado o buraco que a zaga fez. Só que ele também falhou, infelizmente. Se você prestar atenção, se você deixar o lance seguir um pouco, você vê que ele tá no lugar certo na hora certa. Ó. Só que eu não sei o que aconteceu. Ele dormiu, ele ia esticar a perna, não Aham. esticou. A outra. E Ô, Pelé, você como que joga de goleiro, né? Na base aí do time que você joga. Você acha que o Rossi, na minha opinião, ele falhou, mano. Ele falhou, mano. Falhou, bom, brutalmente falhou. Como que um goleiro espalma uma bola no pé de um atacante? Principalmente do Lautaro Dias. O Lautaro Dias, ele não é mau centroavante, ele já foi campeão da Recopa Sul-Americana com o Del Valle, e ele não é mau centroavante. Agora, o Rossi falhar desse jeito? Solta de novo o lance aí, Wesley, pra gente ver. Solta o lance de novo. Pode soltar. Ó, ele defende. Gente, ele solta a bola, mano. Ele solta a bola. Não pode. Não pode. na verdade aí sobrou, se eu não me foi em algum outro jogador que tocou no Luiz Dias que, bom, na hora que ele tocou, como o Rossi já estava aposentado, como muitos dizem, o Luiz Dias só precisou empurrar a bola para dentro. É, volta no Não sei lance se aqui. Volta no lance aqui anterior. Realmente. Mas é falha do Ó. Rossi. Olha, mas Ó. como que ele nossa, solta essa realmente. bola, mano? Não. Realmente, ó, ó, ó. Ó. Ó, o outro já tá aqui já, ó. O Luiz Dias, ó, se você Ó. prestar atenção, o Ó, Luiz Dias, ó, ele ó tá esse aqui, bem ó. na zona. Não é Tinha, Luiz Dias, não é Lautaro Dias. mano, tinha dois aqui, ó. Ó, tinha dois aqui, ó. Olha pra aqui, ó. Esse daqui de cabelão aqui, ó. Ó, ó. O gol foi dele, Esse aí é ó. o Lautaro Dias que faz o gol. Olha, Tinha dois jeitos dele de ter desse gol não ter acontecido. Primeiro, volta um pouquinho o lance aí, Wesley, na hora que o jogador pega a bola lá na sobra no do Agostinho começo, Rossi. aqui, Mais um esse pouco. vai Na passar, hora que né? ele vai pegar na bola no ponta. Pronto, parei. Ó, você pode ver que tem um zagueiro aí que tá lado a lado com o Lautaro Dias, que pode facilmente, zagueiro muito experiente, todos os dois. Tanto o Danilo como o Léo Pereira facilmente conseguiria antecipar uma bola dessa. Sim, Pelé, ele poderia ter antecipado, só que o mais errado disso tudo foi o Rossi. Queira ou não, Exatamente. foi o Rossi que foi o culpado desse lance, que tinha possibilidade dele ter defendido essa bola, e ele não defendeu, ele solta a bola para acontecer esse gol aí do Lautaro Dias, que é bom atacante, diga-se de passagem. Bom, como eu não sou um goleiro profissional ou algo do tipo, mas eu, na minha opinião, antes de falar o que eu acho, esse gol que o Agostinho Rossi tomou ele me lembrou muito o Júlio César nas Copas, né?
tanto pelo Flamengo e tanto pelo Inter de Milão, ele jogou bem, mas pela seleção não teve a mesma sorte. E assim como o Júlio César fazia falhas, Agustin Rossi mostrou a mesma coisa nessa partida de hoje. E, bom, como eu falei, tinha dois jeitos deles costurar esse buraco aí, que era o zagueiro antecipando, dando um carrinho pro cara que estava dentro do gol, sair metendo o famoso balão para frente, ou o próprio zagueiro afastar o que estava do lado a lado ali com o brasão. E, bom, eu como goleiro, também na primeira opção, se fosse para espalmar, que espalmasse para escanteio. Eu nunca tento segurar. Eu faço que nem o famoso Oliver Kahn. Ele nunca, eu nunca vi o Oliver Kahn encaixando uma bola na minha vida. Eu já vi ele espalmando várias bolas para escanteio. E no Mas dia que ele... o Pelé, mas o Oliver Kahn na Copa de 2002, o segundo gol que o Brasil faz, ele espalma a bola no pé do Ronaldo para o Ronaldo fazer o segundo gol. Era o que Falha eu ia, de Oliver Kahn. era o que eu ia falar, porque, tipo, ali foi uma falha dele, porque tipo, ele é um goleiro lendário, muito bom, mas que infelizmente falhou miseravelmente ao tentar encaixar uma bola. Porque Oliver Kahn, ele, na minha opinião, nunca foi um goleiro é, de ter a proteção de segurar a bola. Ele era aquele goleiro que espalmava a bola mais difícil, tá entendendo? Tipo Mas assim, se você, tipo assim, se um atacante, eu tô dando um atacante aí que é ruim. Se for um atacante igual um Lincoln que jogou no Flamengo, beleza. Você pode espalmar a bola no pé dele, que logicamente que ele não vai fazer o gol porque é ruim pra desgrama. Agora, se você for espalmar uma bola no pé de um Harry Kane, a bola no pé de um desse centroavante do Santos, o Lautaro Dias, o, o, o Yarley que não joga mais, o Camando Caia, o Jonas, eles vão fazer gol. Porque todo goleiro que eu vejo que é bom, eles vão espalmar a bola pé de centroavantes que faz gol. Entendeu? E isso foi uma falha clamorosa do Rossi, clamorosa, que ele tinha condições, como o Pelé falou, de jogar a bola pro escanteio ou agarrar ela e dar um chutão para cima. Mas ele fez isso aí, um erro que quase custou caro. E outra coisa, se na final da Libertadores ele me faz isso, minha Nossa Senhora, tem Vitor Roque e Flaco Lopes. Aí é outra coisa, né, mano? Se ele falhar desse jeito aí, eu tenho até medo, mano. bom, meu comentarista Douglas, eu percebi um negócio aqui, pensando um pouco, enquanto você estava falando. O Uhum. Oliver Kahn, eu acho que teve o mesmo pensamento que o Agustin Rossi. Porque, tipo, é uma bola de longe, eu vou tentar encaixar porque essa bola não veio forte. Assim como no chute do Rivaldo, que o Ronaldo Fenômeno foi lá, roubou a bola, tocou no Rivaldo, que ele estou de canhota, não chutou com força, ele chutou com jeito, só no meio, na Só falha que totalmente O própria da Pelé, concentração da bola. o Pelé, só que tem um negócio. O segundo gol que o Ronaldo faz, o segundo gol, foi de perto. Ele espalma a bola e o Ronaldo já complementa chutando a bola pro gol. Aqui no jogo do Santos, o jogador do Santos chuta de longe, ele, em vez de ter agarrado a bola ou jogado para escanteio, ele entrega a bola praticamente pro Lautaro Dias para fazer o gol. Eu não culpo nem a zaga, porque a zaga nem estava pensando que o Agustin Rossi ia fazer essa jogada, entendeu? Esse lance. Exatamente, eu falei assim, a semelhança, porque, tipo, foi um lance um pouco, digamos que parecido, porque os dois jogadores chutaram de longe, tanto o Rivaldo como esse jogador aí, ambos os goleiros, como por ele ser bom, ninguém esperava que os dois iam falhar miseravelmente e soltando essa bola no pé de dois atacantes que sabem finalizar bem. É E com igual, isso, é igual. pouco.
Eu vou dar um exemplo. Na Copa do Mundo de 2006, quando o Zidane cobra a falta e o Roberto Carlos não é goleiro, mas ele era um lateral que ele era para estar marcando o Thierry Henry. A bola passa por todo mundo, e o Thierry, o que faz? Ele já chapa a bola pro gol, só que ali o Dida não foi culpado, porque o Dida pensou, opa, o Roberto Carlos vai marcar o Thierry Henry, mas não aconteceu isso. Por Você isso viu que no lance, o Roberto Carlos estava amarrando o meião, mano. Como que um lateral que jogou no Real Madrid, né? Um time todo galáctico, fez uma coisa dessa. E que, inclusive, ele fez praticamente a mesma coisa. Em 1998, nos 2 corners que a França faz os 2 gols, que o Zidane faz o gol, ele faz a mesma coisa. Ele abaixa pro Zidane cabecear. Que brincadeira mano, essa. Isso são falhas grotescas, falhas. Coisa de doido. Roberto Carlos, ele nunca foi um lateral defensivo, tá entendendo? Ele nunca foi um lateral tipo, eu vou marcar. Ele era aquele lateral que só queria, ele queria atacar. O negócio do Roberto Carlos era atacar, porque tanto ele como o técnico, como o time sabe, ele tem uma potência na perna esquerda que qualquer chute a gol, nem que seja do meio de campo, se o goleiro tentar agarrar, entra com bola e tudo para dentro do gol, velho. Aqueles foguetes dele deixa qualquer goleiro com, a, com a queimadura, com a mão toda doendo, cara. É impressionante o chute dele. Por isso que provavelmente ele deve ter falhado. Tipo, o da chuteira, realmente, ali não tem como ajudar pro lado dele, mas os da marcação de Thierry Henry, que nem você falou e tal, bom, ali é porque ele é um lateral ofensivo. Ele, na minha opinião, ele não tem que ter essa função. Mesmo sendo lateral, por ele ser ofensivo, a função dele é atacar e não defender. Não. Porque, na minha opinião, não tenho nada, eu mesmo eu não gosto de lateral ofensivo, eu prefiro mais lateral defensivo, até porque, assim como eu vejo também muitas brigas dizendo que Beckenbauer é melhor que Maldini. Tipo, na minha opinião, em títulos, Beckenbauer, claro, né? Mas em partida, em gameplay, para mim, Maldini leva. Pelo simples motivo que a mesma coisa do Roberto Carlos. A parte, a Eu parte só, fa- defensiva. eu só falo uma coisa. O Maldini, o Cannavaro e o Buffon, em 2002, eles foram engolidos pela Coreia do Sul, do treinador Gus Hiddink, que qualquer um pode procurar, e se alguém achar que eu estou mentindo, procura aí Coreia do Sul 2, Itália 1. Foi a Coreia do Sul engoliu a Itália, mas legal. Engoliu a Espanha, que tinha Raul, Xavi, Iniesta, Fábricas, Sérgio Busquets, Cacilhas no gol, Puyol, Piquet. Só tinha os caras, mano. Só tinha os caras lendários. Ia acontecer isso, mano. Bom, continuando. A parte defensiva, na minha opinião, que no caso é volante, lateral e zagueiro, tem que ser obrigatoriamente, na minha opinião, defensivo. Zagueiro defensivo, até porque se não fosse para ter um zagueiro defensivo, não era para existir zagueiro no futebol. Assim como lateral. Se fosse para ter um lateral ofensivo, melhor botar um meia esquerda ou um ponta, que já faz quase a mesma função. E outra Se coisa, Pelé. E outra ah, coisa. A gente tava falando de falhas. Eu vou para 2014. O segundo gol que o Close faz em cima da seleção brasileira, o Close praticamente foi basicamente um lance quase parecido com o que o Ronaldo fez, né? Que ele chutou e o Oliver Kahn defendeu, quer dizer, defendeu não, espalmou e o Ronaldo fez o gol. O Close, ele chuta, o Júlio César espalma a bola no pé de quem, mano? Não é no pé de jogador pereba, não. É no pé do Close, mano.
pior, não. E o Close não teve medo. Pô, tô jogando no Mineirão, ele foi lá e meteu o gol, mano, dane-se. Entendeu? E pra mim, na minha opinião, tudo foi falha ali. Tanto de goleiro, zagueiro, meio de campo, volante. O Filipão treinou a seleção brasileira mal treinada. Na minha opinião, eu já estava pressentindo que o Brasil ia tomar uma goleada desse jeito, um 7-1. Uma seleção que não tinha ímpeto para jogar. A seleção que se eu for falar uma coisa aqui, até o Flamengo de 2014 ganhava da seleção brasileira. Do modo que a seleção brasileira jogou contra a Alemanha, que foi uma coisa tenebrosa, uma coisa assustadora, porque, cara, você tem Davi Luiz e Dante, mano. Você tem um goleiro que, pra mim, eu nunca confiei em Júlio César. Nunca confiei. Porque é um goleiro que uma hora ele pode defender, mas uma hora ele pode falhar bruscamente, como ele falhou no segundo gol que o Close fez em cima da seleção brasileira. O terceiro gol foi praticamente falha de todos, tanto do goleiro como a da zaga e também dos volantes. Bom, O Brasil tinha um leque de jogador. Outro volante que o senhor Filipão não trouxe. Era o Elias, que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, jogou no Sporting de Portugal. Era um volante que, se tivesse ali, mano, eu duvido muito que talvez aconteceria aquele 7-1. Mas bom, ele convocou jogadores que não tinha sentido algum ali na seleção brasileira. não tinha Pode falar. potencial suficiente para jogar na seleção. Sim. Bom, interrompendo um pouquinho para falar antes que eu me esqueça, eu não sei se você vai concordar comigo, Wesley e Douglas, mas na minha opinião, Filipão, ele só tem essas Copas que ele tem hoje por causa que ele já tem um time montado. Para mim, ele não precisou fazer nada ali. O jogador, para mim, eles jogaram por si próprio, porque se dependesse do Filipão, as Copas que o Brasil ganhou com o Filipão nunca ia existir. Porque, tipo, para mim, eu não acho o Filipão um bom técnico. Eu sou muito mais Zagallo, que já ganhou Copa sendo jogador e técnico. Não, o Zagallo, eu acho ele um bom. Eu não acho isso tudo que dizem do Zagallo. Eu não acho. O Zagallo é o cara, é um técnico que é tático, que é o cara que enxerga o jogo. Douglas, não acho. Eu não acho. Não acho porque em 98, não foi porque ele perdeu de 3-0 da França. Porque todo mundo já sabia o que estava rolando por detrás dos bastidores, né? Para aquele jogo acontecer e acontecer os 3-0. Na semifinal, contra a seleção da Holanda, que era uma seleção... Para mim, foi uma das melhores seleções de 98 da Holanda que eu vi. Poxa, mano. O Brasil... Com o Marcos Van Basten, né? O Brasil faz o gol com o Ronaldo. Logo depois, o Gus Hiddink, como um treinador experiente, um cara rodado, ele não se fez, ele não ficou com medo. Não, eu vou meter o time pra cima. Mano, eu tenho o Van Nistelrooy aqui no meu ataque, eu tenho o Cruyff aqui no meu ataque, eu vou me retrancar. Não, ele partiu pra cima. Nossa, E ele acabou empatando o jogo. O Brasil, mas faltou um mínimo detalhe de o Brasil não ter perdido aquela semifinal para a Holanda, que o Brasil ganhou nos pênaltis, porque tinha um baita de um goleiro, o Tafarel, defendia pênalti como nunca. Mas, só que chega na final contra a França, jogou um jogo totalmente apático. O Ronaldo não apareceu no jogo. Quem apareceu no jogo, todo mundo sabe, que foi o Zizou, o Zidane, 2 gols de cabeça. E o último,
E o último gol que a França fez foi do Petit, que depois foi jogar no Chelsea. Mano, Lembrando que nesse mesmo jogo na Copa de 98, se eu não me engano, o Ronaldo Fenômeno aí teve aquele problema, né? Se eu não me engano, foi na Copa de 98. foi E na Copa. lembrando de novo, Zidane, ele não jogou bola, ele fez amor com a bola, como muitos dizem. Ele jogou de terno, mano. O cara jogou de terno e gravata ali, velho. O cara escapelou. Eu não sei se foi o Ronaldo Fenômeno ou se foi o Ronaldinho. Como se não fosse nada. O que ele fez com a seleção brasileira é como se aqueles ídolos que o povo diz que é bom, que eu não vi, eu não sei se são, mas Uhum. com certeza que são, né? Que o Zidane eles fizeram isso como se fosse um jogador amador, saiu driblando todo mundo, era a seleção brasileira dando carrinho, era Zidane pedalando, era Agora, ele chutando, que lembrou muito Robinho também, né? Porque Robinho ele gostava de pedalar, passava fácil também, agora, Ave Maria. agora uma coisa que eu vi no Instagram, que eu acho que já tá muito que definido, a Copa do Mundo na Bolívia. Eu gostei que a Copa do Mundo seja na Bolívia. Por que que eu gostei que a Copa do Mundo seja na Bolívia? Primeiro, eu quero ver as seleções da Europa, todas, as grandes desde as médias, conseguir jogar em alto nível, como elas jogam em qualquer país. Eu quero ver, eu quero ver. Porque é muito fácil, entendeu? Falar, porque a altitude. Não, a altitude é a arma dos caras. É como se, por exemplo, a Copa do Mundo fosse disputada no Brasil, os jogos no Maracanã. Mano, 40 graus, mano, de calor, mano. Os caras vêm, jogam e não reclamam. Agora, vem com a desculpinha, mas é altitude. Ai, pô. Não! Você desculpa, mano. Os bolivianos, os equatorianos vêm jogar aqui e não reclamam. Agora, quando os times brasileiros vão jogar lá na altitude de La Paz ou como que é? Na altitude de Quito, mano, reclamação é um chororô desgramado. Mano, o time, quando é bom, quando ele é bom, quando o técnico é bom e sabe montar a tática do time, o time vai ganhar na altitude. Vai ganhar. Agora, se o time for um time ruim, vai perder. E eu vou dizer uma coisa que eu vi uma vez na Copa Sul-Americana. O Liverpool do Uruguai, na Copa Sul-Americana, enfrentou a LDU. Ganhou de 6-0 o primeiro jogo. 6-0. Chegou em Quito, no 6x0, Equador. mano. 6-0. Chegou em Quito, no Equador. Sabe o que a LDU fez? Meteu 7-0. 7-0. O primeiro tempo terminou de 6-0. E no segundo tempo, a LDU foi lá, cachapou mais um gol e eliminou a equipe a equipe uruguaia. Ficou 7-0 para LDU. Ou seja, não é porque o time vai lá no Equador. Mano, eu já vi vários times. Ó, primeiro, o Wesley, que mora em Pernambuco, o primeiro time a ganhar na altitude de Quito foi o Sport. Quando o Sport disputou a Libertadores. Ganhou da LDU de 3-2. Entendeu? Foi E que o ano? Sport foi em 2009. 2009 para 2008. E você pode procurar aí. LDU e Sport na Libertadores. Mano, eu não vi a equipe pernambucana reclamar, poxa, vamos jogar na altitude de Quito, pô, nós vamos perder, nós vamos tomar aquela. Não! Jogaram e ganharam, mano. Jogaram e ganharam, mano. Jogaram e Bom, ganharam da LDU. e Entendeu? bom, continuando o que você falou, Douglas, como você mesmo falou, Uhum. time, quando ele é bom, quando ele vê um outro time bom, mesmo na desvantagem, como os caras dizem que é jogar na altitude, Sim. é que nem você falou, isso me lembrou do jogo aí que teve do Internacional e simplesmente Barcelona de Ronaldinho. E deu em quê?
Para todo mundo que diz que o Barcelona de Ronaldinho era bom, vai almoçar, vai jantar o Internacional no Mundial, no Intercontinental, né? Que os caras falam agora, que o Mundial agora é o LDU Supercopa do Sport na Libertadores de É o 2008, né? Intercontinental, mas ali era o Mundial de Clubes. Agora que é o Intercontinental, mas para mim continua sendo o Mundial. E bom, continuando, vou falar Intercontinental para não misturar. Bom, simplesmente muita gente ficou de queixo caído ao saber que simplesmente Internacional de Yarley e quem foi que fez o gol? O repórter, meu amigo Douglas, que deu a vitória aí pro Internacional em cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Foi o passe do Yarley para o Adriano Gabiru. Exatamente. E simplesmente Yarley, que se eu não me engano, ele não participou da Copa de 2010, Injustamente. né? Injustamente. O cara que simplesmente ganhou um Intercontinental em cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com simplesmente nada mais, nada menos que o Internacional. E outra coisa, ele ganhou outro Mundial de Clubes quando ele jogava no Boca Juniors, ele ganhou do Real Madrid, mano. Pois é, cara que joga. Cara assim não tem jeito não, mano. O cara, quando ele é bom, se ele tem uns bons companheiros, que é, digamos que, do mesmo nível, entre aspas, porque ali só o Riquelme ali do Boca, que era na minha opinião, era pau a pau ali com o Yarley. Mano, Bom, o time do Boca em si, Palermo, Palácios, nossa, Riquelme, bom demais. isso tá doido, mano. Não era, o time do Boca, mano, era uma sensação até o momento que pega o Paysandu nas quartas de finais da Libertadores. O primeiro jogo, o Paysandu ganha lá em La Bombonera, que foi o primeiro time a ganhar do Boca na Bombonera foi o Paysandu, com o gol do Yarley, né? E o segundo jogo, a equipe argentina, mano, não teve o menor ímpeto para despachar o Paysandu jogando naquele calor desgramado, né? O time praticamente passou o carro por cima da equipe do Paysandu, né? Que foi gol de Tevez, Palermo, Palácios, né? E por aí, né? Mas não, esse negócio fala assim, pô, você joga na altitude. Mano, se acontecer mesmo essa Copa do Mundo na Bolívia, que eu quero que aconteça, mano, vai ter muitas surpresas. Principalmente a Bolívia, né? Que gosta de jogar na altitude, joga muito bem lá na altitude, e a seleção do Equador. São duas seleções que jogam na altitude, né? Mas assim, o que vai ter de reclamação, choro, pô, minha seleção perdeu porque a altitude tá muito acima e a gente, pô, não, mano, o time quando é bom ele ganha, mano, seja na altitude, seja no calor de 50 graus, ganha, mano. O negócio é esse. Bom, É, terminando aqui pra gente aqui finalizar. o que eu quero falar, terminando aqui o que eu quero falar, que eu sei que o coitado Wesley já quer encerrar esse vídeo. Então, o erro também daquela Copa de 14 foi falta de jogadores de alto nível, porque ali dava para colocar jogadores melhores em certas posições, tipo, se eu não me engano, o Yarley ainda jogava em 2014, bem, Tanto ele ele, era tanto o Jonas. pronto. Exatamente, dois que era para ter ido para a Copa, tirando vários outros jogadores aí, que eu não tô lembrado agora de cabeça. Tinha o Alex do Fenerbahçe que tava pocando no meio de campo, ele não chamou. Exatamente. Para mim, na minha opinião, esse 7-1 foi mais que bem feito para um técnico de baixa qualidade como
Filipão. Ele, pra mim, não foi isso tudo que o povo diz, não. Pelo simples motivo dele não saber quando a pessoa quando o time é bom, ele não precisa, ele não fez quase nada ali para treinar aquela seleção antiga para fazer funcionar, porque eles já funcionavam entre si, tá entendendo? E, na minha opinião, quando a gente precisa do técnico Felipão para realmente mostrar para o povo do que ele é capaz para bater de frente contra simplesmente a Alemanha, que naquele tempo estava focando com jogadores lendários, como Toni Kroos, que estava sendo, se eu não me engano, revelado, que ele estava muito novo, estava jogando de ponta nesse tempo aí, se eu não me engano. Ele não estava jogando de meio campo, se eu não estou enganado. Ele estava de ponta nesse jogo contra o Brasil. E simplesmente quando a gente precisa do Filipão para trazer jogadores de alto nível como eles, ele simplesmente some, traz uns jogadores que era conhecido por estar em um time bom, mas tipo, quando vai para a seleção, eles não vão render a mesma coisa, porque tem certo jogador que vai para a seleção e não faz nada, tipo o jogador de hoje em dia, o jogador da seleção de hoje em dia, da seleção brasileira, são tudo bom, mas que quando chega na seleção, os caras somem. É interessante isso, tipo... O Dante só foi convocado por uma situação. Que ele foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique. E que outra? Quem era o parceiro de dupla dele no Bayern de Munique? Era o Boateng. Era o Boateng que protegia o Dante. Mas aí eu te falo, o Davi Luiz ia proteger Dante? O Dante ia proteger o Davi Luiz? Claro que não. Claro que não. Lógico que não. Nunca. E bom, na minha opinião, tinha vários zagueiros aí para trazer. Qualquer zagueiro aqui da minha cidade, se for trazer dois pedreiros aqui para ir jogar no lugar desses caras, joga melhor. Qualquer pedreiro aqui da minha cidade, 1,90 aqui para cima, já tá rendendo já. Mano, o Filipão, ele tinha o Naldo para ele trazer. O Naldo. Ele não trouxe. Se duvidar, o próprio Wesley, velho. Bota esse Wesley aí, esse bonitão aí que vocês conhecem, na zaga, pra você ver se eles não paravam o Close. Ele batia no peito e falava pro Close que ele parava, rapaz. Esse cara aí parava qualquer um, moço. Esse cara aí era o Lúcio 2.0. Só que maior uma coisinha, se duvidar, cabeceia bem, desarma bem. Se botar no gol também rede, jogador muito versátil. Se botar de ponta, joga. Bota no meio campo, joga. De atacante, joga. De Gandula, joga. Pra ser reserva do Gandula, roda. O cara é foda, mano. Se for pra botar alguns jogadores, se for pra botar um zagueiro bom, pô, se for pra botar essa dupla de zaga, eu sou mais com o Wesley, pô, porque... Pô, na minha opinião, pronta é a melhor dupla de zaga, pai. Simplesmente o Wesley e nada mais, nada menos que o Romário. Não tem jeito, mano. Mano, já liga aí pro senhor sobrancelhudo aí, diga pra ele que você vai entrar sim pra entrar na zaga, ajudar, né? Já que a zaga também, Ave Maria, a zaga da seleção brasileira hoje em dia tá uma porcaria também, com simplesmente Marquinhos com seus 1,83, que pula alto pra caramba, graças a Deus, né? Mano. Só se pegar você, ó, pegar o Romário, pegar o Marcelinho Carioca e pegar, vamos dizer um jogador que o Douglas seria. Qual o jogador que você seria, Douglas? Na zaga? É. Na zaga hoje seria o John Terry. Pronto, ó. Ó, Pelé, Romário, Marcelinho Carioca e esse falou aí, caramba, esses quatro aí hoje. Ia ser bom ou não? Vocês conheceram a chegar. Você chegou a conhecer o futebol do Marcelinho Carioca, Marcelinho Paraíba, no caso? Marcelinho Paraíba eu conheci.
Jogava demais, mano. Jogava demais. Jogou no esporte, né? Jogou muito também. Jogou no esporte também, né? Jogou no esporte também, um jogador com faro de gol e que foi muito injustiçado também de nunca ter sido convocado para a seleção brasileira em termos de Copa do Mundo, Copa das Confederações quando tinha, Copa América. Um jogador Mano, que, para mim, era um jogador que fazia bastante gol. Dificilmente perdia. na minha opinião, zagueiro, para ele ser um zagueiro bom, ele tem que ter pelo menos 1,90 para cima, porque zagueiro baixo, a não ser que ele seja um zagueiro baixo pique Fábio Cannavaro, era anãozinho, mas que tem um salto monstruoso, velho, isso é pouco. Ou se não, que nem o Maldini, ele tem 1,87 mais ou menos, mas que Ave Maria, quando se fala em ser zagueiro lendário, zagueiro bom, ele se chama Maldini. Camisa 3, lendário, capitão do Milan, que era lateral direito com 16 anos, que profissionalmente jogou de lateral esquerdo, com seus 36 anos jogou de zagueiro, e que, na minha opinião, é o maior zagueiro de toda a história do futebol, na minha opinião. Que ele, na minha opinião, falhou em não querer, até onde eu sei ouvir boatos, que ele não quis jogar a Copa de 2006, que foi no mesmo ano onde a seleção italiana aí venceu, né, com o técnico, se eu não me engano, era o Fábio Capello, certo, Douglas? Sim, em 2006 a Itália ganhou a Copa do Mundo contra a França. O técnico era o Fábio Capello. Treinou. E engraçado que o Fábio Capello, nessa Copa do Mundo, ele jogou com a Itália toda atrás da linha da bola. Desde a fase de grupo até as oitavas, até as quartas, até a final. Eu conheço ele pelos seus anos de 1991 a 92, que foi no tempo que o Arrigo Sacchi, que fez simplesmente a transferência que tirou o Milan da Série B da Liga Italiana para levar para a Série A com simplesmente lendas, que era simplesmente o Di Rossi no gol, ou era o alguma coisa, esqueci o nome do goleiro agora, com o todo experiência Maldini, que estava de lateral esquerdo nesse tempo, já era do Milan já nesse tempo. Uhum. E essas contratações que fizeram o Milan funcionar, que foi 3 holandeses: Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten. Esse trio de holandês papocou nesses anos em que o Arrigo Sacchi trouxe. E E Fábio detalhe, Capello fez milagre com eles também. na Copa de 2006, nas oitavas de final, quando a Itália pega a seleção da Austrália, quem estava treinando a seleção da Austrália, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. O técnico Guus Hiddink, o holandês. E vou falar uma coisa, a Itália só passou para as quartas porque deram um pênalti roubado, que aquilo não foi pênalti no Totti, não foi pênalti no Totti. A seleção da Austrália deu um suador no Fábio Capello. O Guus Hiddink, é por isso que eu falo, o Guus Hiddink, para mim, é um dos melhores técnicos do futebol mundial. O que ele fez com seleções pequenas, mano, eu acho que nem o Fábio Capello conseguiria fazer o que ele fez, mano. Porque ele tem. Mano, se vocês perceberem, os técnicos de antigamente, os técnicos holandês, mano, é uma inteligência. Pode continuar, Douglas. O técnico brasileiro sabe que plano tático é esse, entendeu? Mas o Guus Hiddink, pra mim, o Guus Hiddink, pra mim, é melhor que o Guardiola. Pra mim, o Guus Hiddink é melhor que Klopp. Pra mim, o Guus Hiddink é melhor que o técnico lá do Paris Saint-Germain, que é o Luiz Henrique. Pra mim, o Guus Hiddink é melhor que Xabi Alonso. Pra mim, mano, o Guus Hiddink é melhor que qualquer técnico do futebol mundial, mano. Porque o que ele Na minha faz... opinião, que na ele minha faz, opinião, que ele faz, mano, pô, mano, desculpa, mano, se vocês pegarem
e com cada adversário, mano, vocês mudam de opinião, mano. A não ser que a pessoa não consiga entender o que é o futebol de verdade, né? Para encerrar aqui esse bagulho de técnico, na minha opinião, o melhor técnico aí que tem era um aí que já treinou nada mais, nada menos que o Manchester United de 2008, se eu não estou enganado, que agora não me vem à cabeça o nome do técnico. Alex Ferguson? Ele mesmo. Ele que fez aquele time que não era aquilo tudo, quer dizer, era e não era. Porque graças a ele, a zaga jogou bem, o time em si jogou bem. Park Ji-sung jogou bem, que mais? O Edwin van der Sar jogou bem, holandês muito bom. Vidic, se eu não me engano, da Sérvia, jogou bem pra caramba. Esse técnico, na minha opinião, é o maior técnico de todos os tempos. Ele sim é o senhor Champions. Botou várias Champions no bolso contra times muito experientes, que provavelmente nesse tempo aí. Que tipo, nesse tempo provavelmente eu não sei se realmente era. Mas nesse tempo aí, o Milan, se eu não estou enganado, nesse tempo ainda tem uma seleçãozinha boa para jogo. Só mais uma coisa, o Alex Ferguson, sim, foi um senhor técnico, não tenha dúvida disso. Mas o que eu quero me referir, que eu considero o Gus Hiddink como o melhor treinador do mundo, pô, mano, o cara simplesmente pegou uma Coreia, mano, e desacreditada, só tinha o Park Sung de jogador top ali que jogava no Manchester United do Alex Ferguson. E ele transformou a Coreia, mano, em uma máquina de fazer gol, uma defesa sólida que não tomava gols. Depois, ele pegou uma das melhores seleções do mundo, que era a Itália, mano. Ele eliminou a Itália, mano. Que tinha Nesta, que tinha Maldini, que tinha Cannavaro, que tinha Buffon, que tinha Del Pinheiro, que tinha Pirlo, que tinha Gattuso, que tinha Totti. Mano, olha a seleção da Itália, gente. E ele eliminar a toda poderosa Itália e depois ele elimina a toda poderosa Espanha. Por isso que eu coloco o Gus Hiddink como o melhor treinador do futebol mundial. Porque eu acho assim, antes de você falar, pera. Se o Alex Ferguson, nesse tempo que o Gus Hiddink pegou para treinar as seleções, se ele tivesse, por exemplo, pegado, sei lá, a seleção a seleção de Gana, que estava na Copa de 2002. Na minha opinião, ele não faria o mesmo. Ele não faria. Porque o técnico Wesley e Pelé, quando ele é bom no clube, na seleção e num time ruim. E o Gus Hiddink provou, porque ele foi campeão da Premier League, jogando maravilhosamente bem, botando o Manchester United no bolso do Alex Ferguson. Depois, ele foi para a final da Champions. Perdeu a final, lógico, mas perdeu nos pênaltis. O Manchester United bufou para levar para os pênaltis, bufou. Aí, 2002, ele faz aquela campanha extraordinária com a Coreia. Depois, de 2006, ele faz a campanha brilhante contra a seleção, com a seleção da Austrália, jogando contra a Itália, né? E aí, o pênalti que foi dado à Itália, que não foi, vocês podem pesquisar aí, pode voltar o lance várias vezes que não foi pênalti. Itália e Austrália, Copa de 2006. Mano, pra mim, o Gus Hiddink, na minha opinião, pode falar no que quiser, mano, mas eu considero o Gus Hiddink, o holandês, como o melhor técnico do futebol mundial. E mais, quando o Real Madrid ganhou o Mundial de Clubes pra cima do Vasco, ele não entrou com um time titular
contra o Vasco. Ele botou os reservas. Ele botou os reservas e foi campeão mundial, mano. Ele foi campeão mundial contra o Vasco. Entendeu? Por isso que eu falo, mano. O Gus Hiddink hoje, pra mim, é um dos melhores técnicos de futebol mundial, mano. O resto que tá aí é conversa. Bom, terminando aqui falando da Espanha, que esse vídeo já tá muito grande. Tem essa Espanha aí que você citou. Bom, na minha opinião, o famoso Davi Villa, que já jogou no Barcelona, que já jogou em vários clubes aí, na minha opinião, ele jogou mais pela seleção espanhola. Na minha opinião, ele não jogou muito bem em clube. Tirando o Barcelona, que eu acho que ele ainda trouxe algum futebol, mas na seleção ele entregou muito mais futebol. Ele, para mim, é um jogador bom, quase craque, na minha opinião. Bom, é isso, galera. A gente veio falar um pouquinho aí da história aí de técnico, de time, de tal, simplesmente com a minha participação, que infelizmente não pude estar presente na estreia aí no primeiro vídeo aí tal, que teve aí com o Romário, né, que é o comentarista, Isso. o Wesley, e o Douglas, o narrador. Douglas da Massa aí, que é o nosso narrador. E bom, eu tanto vou ser o comentarista como o narrador, porque mandou bem. Falou bem. Por minha voz ser uma voz que, tipo, eu vejo muita gente falando assim, mas você bota muita emoção, vai me deixar surdo e tal. Porque, tipo, a voz da pessoa é o que faz a narração acontecer, tá entendendo? Porque, tipo, dependendo da voz, é que nem o famoso doutor alguma coisa aí que o Douglas falou que era um bom narrador. Doutor Osmar de Oliveira. Exatamente. Pela voz dele não ser muito boa para gritar, para fazer tal, ele fazia a narração simples dele. E, bom, pela minha voz, por ela ser muito alta e grave, eu boto muita emoção porque faz parte da minha voz. Ela combina com minha voz. Então, é isso. Quando eu for narrar, já vou deixar logo de cara que minha narração vai ser no pique do André Rene. E a do Douglas vai ser a do doutor Osmar de Oliveira. E o comentarista aí, o nosso famoso Caio Ribeiro do Pará, que é simplesmente o nosso amigo Romário, que vai estar aí comentando aí nossas partidas aí. E bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Ficou muito grande, aliás. Eu não estava esperando ser muito grande e tal, mas como teve muita enrolação, porque o Wesley é feio. Não é? O cara confirma, não? Então tá certo. Bom, então, complementando aqui, eu vou ser o narrador e comentarista, o Romário vai ser apenas comentarista, e o nosso narrador principal vai ser o nosso amigo Douglas. Para encerrar o vídeo com estilo, futebol com Wesley. Aqui é Baloso. É isso aí, mano. Bom, vamos deixar eu falar um pouco agora. Vocês, mano, quando eu começo a falar, vocês... futebol é com vocês mesmo, tanto por Douglas, tanto por você, Pelé. Parabéns. Bom, um dia se vocês quiserem uma profissão de ser comentarista de futebol, Douglas, você tá de parabéns, meu amigo. Parabéns mesmo, muito bom. Sério mesmo, de coração mesmo.
Se um dia você se quiser seguir essa profissão de narrador, tanto como comentarista, meu amigo, você fala muito bem de futebol, muito bem mesmo. Já eu não entendo nem nada. Mas pelo que você falou aí, caramba, um técnico, esse doutor, o quê? O nome dele, doutor? Narrador Dr. Asmar de Oliveira. Eu nem sabia que esse técnico ele era de qual time Não, narrador, isso era. aí é narrador. Narrador, sim, ó, Narrador. time, ó, tava eu, tá vendo? Falando já besteira. Bom, gente, como vocês viram aí, o vídeo foi longo, aí 1 hora e 10 minutos, não era pra ser isso tudo, mas como a gente começou, como nossos amigos aí se empolgou aí de falar, a gente tava falando do eu, do Rossi, aí depois já veio já o estilo já da Europa, já veio falar do jogo da atitude, mas é tudo sobre futebol, tá? Já vamos pro futebol aí de 1000 e pouco antes de Cristo aí, né? Exatamente, mas sem problema nenhum, gente. O foco daqui do canal aqui também é falar de futebol. A gente não saiu do rumo. A gente, desde que começou aqui o vídeo, que a gente falou sobre o futebol. Tanto faz de 1900 e pouco, tanto faz. Então só sei que foi sobre futebol, tá? Douglas, quer falar alguma coisa a mais? Uma coisa que eu queria falar antes de finalizar, que o Pelé estava falando que a narração tem que trazer bastante emoção. Lógico que a narração tem que trazer bastante emoção, mas desde que não se tenha exageros, né? Porque quando se tem exageros, fica ruim. E uma coisa isso aí o Silvio Luiz mesmo já disse, né? Porque o Silvio Luiz é o único narrador que nunca gritou gol. Nunca gritou gol, né? E outra coisa, o verdadeiro narrador, ele narra basquete, ele narra corrida, ele narra handball, atletismo, ele narra vôlei, ele narra qualquer tipo de modalidade esportiva, boxe. O Dr. Osmar, esse que eu sou muito fã dele, ele narrava todas as modalidades esportivas, entendeu? Ele era um narrador praticamente completo. E vou falar mais. O Dr. Osmar, para quem não conhece, ele era médico. O Dr. Osmar de Oliveira, ele era médico, entendeu? E, mano, um excelente narrador, mano. Eu não tenho que falar mal dele. Excelente narrador. Para mim, se ele estivesse vivo hoje, ele tava por cima de todos aí, mano. Eu gosto de Galvão Bueno, né? Eu gosto muito de Galvão Bueno, que Olha o gol! eu Olha o também. gol! Olha o gol. Olha o gol! Ele Gol! também, pra mim também, ele é muito bom também. Ele É tetra! É é tra- tetra! pronto, Eu vou falar. inclusive ele narrou o jogo do Mirassol e o Palmeiras na Prime Video. Muito Assim, bom. os narradores que eu vou falar que eu gosto, particularmente que eu gosto, é o Galvão Bueno, Dr. Asmar de Oliveira, o Theo José, o Datena, o Maurício Torres. Nossa, o Maurício Torres narrando é uma coisa sensacional, espetacular. É de arrupiar, mano. Luiz Henrique. A emoção que ele traz narrando o jogo. Principalmente, eu vi um jogo ele narrando. Paraná e Flamengo, quando o Flamengo precisava sair da zona do rebaixamento, que o Obina faz o gol. Nossa, que narração é aquela? Aí o outro narrador também que hoje não está entre mais com nós, que narrou a semifinal da Copa Sul-Americana, que foi Chapecoense de São Lourenço, o Deiva Pascovic. Que narrador é aquele? Ele mostrou que a verdadeira emoção não está no grito, não está no desespero, não está no berro. Ele mostrou que a narração é aquela que ele fez, entendeu? E, como eu estou falando, se hoje o Deiva tivesse vivo, meu Deus do céu, ele narrando a Champions League, minha Nossa Senhora, ia bombar, mano, ia bombar. Ia bombar, ia estourar, mano. Por isso que eu falo. Tem o famoso Luiz Henrique, né? Sim. Por isso que eu falo. Muito bom. Para completar os bagulho aí e tal, então, já estamos falando comentarista e tal,
um narrador e comentarista que eu também gosto muito é do Gustavo Villani. Eu gosto mais do vou mentir. Eu gosto mais do Caio Ribeiro do que do Gustavo Villani, porque, tipo, pelo Caio Ribeiro ter sido um jogador, para mim, foi um cracaço em todo o time que ele passou. Ele sabe muito da história de certos clubes, ele fala de certos clubes. É tipo que nem o Douglas, ele completa a frase do Gustavo Villani. Não que eu esteja dizendo que o Gustavo Villani seja ruim, mas que para mim, Gustavo Villani e Caio Ribeiro não é a mesma coisa, tá entendendo? O Caio Ribeiro que faz a narração do Gustavo Villani, na minha opinião, ser boa. Porque Caio Ribeiro, para mim, ele é simplesmente maravilhoso, velho. É um belo comentarista. Sim, concordo. É. Bom, a gente vai falando mais sobre narrador, técnicos, né? No próximo vídeo aqui. Tá certo? Um vídeo tá 1h16. Caramba, já é meia-noite e 4, hein? Gente, vocês aí que assistiram, acho que tá assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilha pra pessoa aí que gosta de futebol, se vocês quiser também participar nos comentários, falando, eu conheço eu sou fã de um narrador, de um técnico, bota aí nos comentários também que a gente vai falar. Talvez a gente reaja. Comentários de vocês escritos aí. Tanto eu como o nosso amigo aí que tá aí com a gente aí, né não, gente? Sim, com certeza. Bem, é isso. Para vocês a gente faz isso aí, tá bom? Já mostramos os melhores momentos de Flamengo e Santos, tá? Eu não tenho como colocar aqui para vocês aí, gente, a coletiva do Felipe Luiz falando sobre o jogo do Flamengo e Santos. Até então, porque até aqui eu tô com eu tô com um vídeo aqui, mas para não dar problema pra gente aí, nós aqui para não tá gravando isso aqui, para quando for botar no YouTube, o YouTube vai lá e faça aquela, né? Para não falar nenhuma besteira. O vídeo aqui tá sendo editado, só vou mostrar para vocês aqui só assim, ó. Tá se passando por uma edição, tá? E logo após, se der, eu vou colocar no final desse vídeo aqui, eu boto para vocês. Mas também se não der, a gente volta a falar um pouco nessa coletiva. A gente vai reagir a esse vídeo do Felipe Luiz aí falando do jogo que foi Flamengo e Santos, tá bom? Não poderia ter, eu acho que na minha opinião ele vai dizer, aconteceu erros, né, do time ter colocado, a gente levou aqueles 2 gols, não era para ter colocado, era para ter colocado mais um gol para fechar no ataque 4-0. Provavelmente o Flamengo tava com chance de fazer gol, os 4, mas foi lá que teve o erro lá dos 2 jogadores lá, né? Demais, aquele jogo, se o Flamengo tivesse aproveitado, então ia ser 4-0. E hoje também teve o jogo do Mirassol. A gente não colocou aqui porque a gente andou falando muito e não teve como colocar aqui. A gente reagiu ao jogo do Palmeiras e Mirassol. Mas próximo vídeo a gente vai falar sobre. Escuta aí, próximo vídeo a gente vai falar sobre. Próximo vídeo. Vamos lá. Próximo vídeo a gente vai falar sobre Mirassol e Palmeiras. E também vamos falar da coletiva Felipe Luiz contra Flamengo e Santos. Tá? A parte live, gente. Atualizando aqui para vocês já logo. Live de futebol com Wesley é quarta e sexta a partir das 7 horas da noite. Sábado, domingo é livre, tá? Eu posso abrir a live a qualquer momento. Então, a vocês que são novos, que
chegando no canal, se inscreva no canal e aperta o sino de notificação, tá? Que o YouTube vai lá e notifica para vocês e a gente para vocês aí, tá bom? Vamos encerrando com o nosso amigo Douglas terminando de falar, né? E em seguida Pelé passa para mim, eu encerro. Finalizando isso aqui, tá bom? Douglas, tem algo mais para nós encerrar aqui? Bom, nós vamos fazer um belíssimo trabalho aqui com o Fute com Wesley. Nós vamos ter vários jogos. É nosso segundo vídeo, a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Se caso ou o Flamengo ou o Palmeiras forem para o Intercontinental, nós vamos estar transmitindo tanto Palmeiras e Cruz Azul como Flamengo e Cruz Azul. E esperamos que seja o Flamengo e Cruz Azul para a gente poder trazer mais emoção para a nação rubro-negra, né? Mas vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações, compartilhe com todos os seus amigos para estar trazendo aqui para o canal e dar aquele engajamento na nossa live e vídeo e shorts. Beleza, pessoal? É isso aí. Gente, eu preciso do... Pode falar, Pelé. Para fechar com chave de ouro, galera, pega aí um papel e uma caneta, anote o que o Wesley falou aí, porque é muito importante, porque nem sempre quando a pessoa ativa o sininho, ela vai receber as lives, então fiquem informados aí, vocês anotem em algum canto, na parede de casa, nas costas de um vizinho, no teto de casa, no chão, sei lá, no reboco de parede da casa, avisa para a mãe ou pai quando vai ter, e é isso, galera. Para fechar com chave de ouro, Fute com Wesley, aqui é Baloso. Eu gostei. Tomara que isso, quando for fazer na narração, né? O Douglas pega com bastante emoção. Futebol! Como é que fala? Fala. Fute com Wesley, aqui é Baloso. Aê, gente, é isso aí. Alegria e bola pra frente que vai dar certo aí. Só espero que vocês gostem, tá? A gente tá fazendo um esforço danado. Uma hora, gente. Uma hora que a gente tá terminando a gravação. Vocês vão ver aí, na hora que estiver fechando aí. Vocês estão vendo, a tela tá aberta aqui. A tela tá aberta na captura de tela. Vocês vão ver aqui, é meia-noite, gente. Ainda vou fazer capa. Vou fazer o título. E vou fazer algumas coisas aí pra vocês aí, tá bom? E aí, gente? Obrigado. Valeu. Quem quiser sair da cal, pode ir saindo. Se quem quiser falar comigo no privado do WhatsApp, fala. Para ver se ficou bom. Quem quiser ver o vídeo comigo um pouquinho, pode ver também. Beleza? E é nóis. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu. Foi. Valeu. Tchau. Tchau. Ah,